Olá, sejam bem-vindos ao grupo de estudos espíritas Missionários da Luz. Estamos aqui mais uma vez e é com prazer que fazemos isso, trazendo umas reflexões, uns textos que muitos deles nós mesmos produzimos. Estamos trazendo hoje fazemos uma comparação entre as situações que acontecem com todos nós. Nós sabemos, por exemplo, que há situações em que a dor do outro é grandiosa. E essa dor nos traz algumas reflexões. Que às vezes pensamos assim, essa dor é grandiosa porque, na verdade, é uma prova difícil. E pensamos assim, qual seria o motivo de tanta dor? Porque o que é que acontece? Alguns sofrem, muitos sofrem muito, um sofrimento contínuo, um sofrimento assim constante, de dor, e não melhora. E de repente a gente olha numa outra direção e vê alguém que assim, a vida oferece muitas facilidades, sabe? Tudo é um mar de rosas, tudo é muito bom. E você fica olhando, pensando. Nós, que somos espíritas, entendemos isso, mas muitas vezes até para nós fica difícil. Então eu imagino aqueles que não têm esse conhecimento de uma vida pós-morte, não conseguem compreender, por exemplo, o sofrimento de uns e a facilidade da vida de outros. Fica aquela situação assim de conflito, meio que a gente se questionando. Por quê? Por quê? E nesse questionamento, a gente percebe que essa situação de dor, ou essa facilidade, ou de facilidade de existir em nossas vidas, ou de dor, ou de facilidade, tem muito a ver com o quê? Surge assim um esclarecimento, principalmente meu coração. Surge um esclarecimento muito grande e também por conta da doutrina, porque ela nos explica o porquê da dor, né? E eu vejo a dor assim como algo que faz o ser crescer. Porque nós somos seres em crescimento. Nós viemos simples e ignorantes, e durante a nossa estada nesta vida, nós atravessamos várias situações e todas elas têm um intuito de nos fazer evoluir. E o sofrimento é um deles. Alguém pode dizer, puxa, mas como, né? Sofrimento, que dificuldade, e para outro tantas facilidades. Nós não sabemos as nossas vidas passadas, o que foi que aconteceu lá atrás e o que nós fizemos. Então, aquele que é beneficiado com facilidades deve ter tido atitudes melhores em vidas passadas. E aquele que sofre hoje está passando por esse sofrimento para evoluir, e o outro já evoluiu. Então, nós enxergamos dessa maneira. Somos seres em crescimento e temos dificuldades de sofrimento. Às vezes também a pessoa não tem o sofrimento aparente que você vê, que é uma doença, que mutila, que fragiliza, mas você tem um sofrimento interno, emocional. A pessoa sofre internamente por situações que nós desconhecemos. Então, tudo isso precisa ser observado. Nós estamos em crescimento. E dificuldades e benefícios muitas vezes são compreensíveis nesse aspecto que eu estou colocando, né? Para muitos. E é interessante a gente ter essa compreensão e entender que está tudo certo, está tudo no lugar certo.
Não tem nada que não esteja no lugar certo. A justiça divina nos mostra isso. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, quando a gente entende essa situação, a gente aceita melhor e traz uma tranquilidade para os nossos corações. Então, quando acontece algo na nossa família, por exemplo, de uma doença muito grave, uma doença que é difícil o convívio com essa doença, com essa situação, mas nós espíritas entendemos que talvez seja para aquela pessoa que é nosso parente e para nós que estamos junto dele, porque nós também estamos vendo o sofrimento, também participamos desse sofrimento mas entendemos que é necessário para que ele o quê? Evolua. E isso nos traz uma certa tranquilidade, uma certa tranquilidade. E as situações opostas muitas vezes são necessárias e a gente tem que ver assim. É uma maneira de ver desse jeito. Porque aquele que tem mais facilidades, ele está numa escala muito evolutiva. Mas nem sempre a dor está associado a alguém que está tendo reações e ações inferiores. Não. Pode ser algo para fortalecer ainda mais a sua condição espiritual, que é o que nós acreditamos. Já que a situação confortável muitas vezes nos incomoda, mas também nós não vivenciamos aquela situação com aquela pessoa. A gente às vezes olha e vê de longe e fala, olha, que espetáculo, parece que está tudo tão maravilhoso, mas não funciona assim. Somos nós que estamos olhando e entendendo. Então, cada um está no seu momento de evolução espiritual. Cada um de nós passamos por aquilo que necessitamos para nos melhorarmos como espíritos, para evoluirmos, para crescermos. Não podemos simplesmente acreditar que a felicidade só é dada a uma pessoa ou a algumas pessoas. Não. Nós entendemos que se a pessoa atravessa um momento de sucesso, de felicidade e de projeção mesmo, é porque, na verdade, essa pessoa conseguiu e conquistou através de vidas passadas essa evolução e que nós, muitos de nós, talvez, precisamos ainda sofrer uma rejeição, sofrer uma doença, ter uma dificuldade no trabalho, passar por situações de escassez muitas vezes. E todos nós podemos entender isso. E quando entendemos isso, nós não sofremos, porque acreditamos que a justiça divina, ela se faz presente. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Então, nós temos que ter essa condição. Vejamos algumas situações. De repente, a pessoa acredita que para ser feliz ela precisa ter tudo, quando na verdade não é assim que funciona. A felicidade é algo que nós trazemos dentro de nós e nós burilamos, por exemplo, sentimentos que são negativos quando nos olhamos internamente. É difícil olhar para dentro de nós? É difícil. Perguntamos o porquê de algumas coisas? Perguntamos, mas muitas vezes não queremos ouvir a resposta. Passamos batido. Não queremos saber o que está acontecendo dentro de nós. E isso a gente vai postergando. Postergando para quando? Para uma outra vida? Não. Vamos aproveitar e olhar para dentro de nós, fazer uma reforma íntima. Podemos ser felizes, sim, quando nos conhecemos melhor. E quando nós nos conhecemos? Quando a gente elimina as nossas carências, aquela situação que você tem a impressão que você está sempre
caminhando, mas na verdade não caminha, está sempre para o mesmo lugar, paralisado. O nosso olhar, porque somos nós que fazemos a situação evoluir ou não, com o nosso olhar amoroso para nós mesmos, porque precisamos nos amar, precisamos entender que a cada momento vamos passar por uma situação e não sabemos quais são, mas se agirmos segundo os evangelhos, segundo o evangelho de Jesus, segundo os seus ensinamentos e os preceitos que ele nos traz, com certeza vamos conseguir atravessar essa encarnação de uma maneira mais fácil. É isso que nós acreditamos, que a vida é feita de momentos. Podem ser bons, ruins, mas depende muito do nosso olhar em relação a esses acontecimentos internos e na nossa vida no geral. É esse o recado para hoje. Voltaremos no próximo vídeo. Muita paz a todos.